Nós vamos continuar o nosso estudo sobre oração e, a propósito, li recentemente um relato de um episódio interessante que ocorreu numa dessas monarquias europeias a reportagem falava o seguinte, que certo dia o filho do rei, o príncipezinho, chegou da escolinha todo entusiasmado e, como era o seu hábito, sempre falar com seu pai. Quando chegasse da escola, ele foi correndo pelo palácio, subiu as escadas, pegou o corredor que seguia para o escritório do pai e entrou de repente na antessala e se deparou com uma nova secretária. Mas ele foi logo entrando e chamando papai, 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 e a secretária rapidinho barrou a porta de entrada para o escritório do pai e disse assim: você não pode entrar assim, ele é o rei, você precisa agendar uma conversa com ele. Ao que o menino respondeu: ele pode ser o seu rei, mas ele é o meu pai e eu posso falar com ele quando eu quiser. Que privilégio nosso de entrarmos a qualquer hora no lugar onde o Rei do Universo reina, para conversar com ele, porque ele é o nosso Pai. Nos 2 últimos domingos, estivemos estudando a respeito da oração que Jesus nos deu como modelo, a oração que nós chamamos a oração do Pai Nosso, o Pai Nosso. E isso está em Mateus 6, de 9 a 13. Hoje nós vamos dar uma olhada no contexto desta instrução de Jesus, porque Jesus fala muitas outras coisas sobre oração e todas elas estão interrelacionadas. Eu convido então você a tomar a sua Bíblia e abri-la em Mateus 5 e me acompanhar no estudo que faremos das instruções de Jesus sobre oração. Nós vamos ver hoje apenas uma das instruções que Jesus dá antes de nos dar o modelo de oração. Essas instruções todas sobre a oração fazem parte daquilo que nós chamamos o Sermão do Monte de Jesus, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Neste sermão, Jesus está ensinando aos discípulos e aos circunstantes. Vamos lembrar que, a essa altura, discípulo era quem estava seguindo Jesus. Havia os 12 escolhidos que acompanhavam Jesus, mas havia outros circunstantes ali assistindo. Nós sabemos até que, em uma certa ocasião, havia 5.000, mais de 5.000 homens ali com suas famílias. Então, neste sermão, Jesus está ensinando aos discípulos a lógica, a disciplina e o estilo de vida do reino de Deus. O foco é o caráter, as motivações e as prioridades dos súditos do reino de Deus. No capítulo 5, nós temos as chamadas bem-aventuranças, dos versos 1 a 16. E estas bem-aventuranças descrevem o caráter dos súditos do reino de Deus. É interessante notar que Jesus termina esta parte com o seguinte comentário, no verso 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. As boas obras a que se refere o texto são tudo o que fazemos e como o fazemos por ter o caráter piedoso descrito por Jesus nos versos anteriores. É este caráter que deve ser demonstrado às pessoas. Esta é a luz que deve brilhar. Sim,
O caráter verdadeiramente piedoso, evidenciado através de nossas ações e atitudes cotidianas, não chamará atenção para nós mesmos, mas deve motivar os outros a valorizar Deus. Na segunda parte do capítulo 5, Jesus confirma a lei de Deus, que continua vigorando no reino de Deus, mas também expande o entendimento de certos pontos da lei para os discípulos. E termina no verso 48 do capítulo 5 assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E logo no primeiro verso do capítulo 6, Jesus introduz o próximo assunto. É interessante nós lembrarmos duas coisas que têm a ver, e isto é só um parêntese, para explicar por que eu estou voltando ao capítulo 5. Geralmente, nós estudamos a Bíblia por trechos isolados. Nós estudamos as bem-aventuranças, como se fosse o total da mensagem de Cristo, do Sermão da Montanha. Aí nós pulamos lá para o sermão, para o modelo de oração, o Pai Nosso, e nós estudamos algumas coisas a respeito do Pai Nosso, como se não fosse ligado às bem-aventuranças. Então, nós precisamos olhar como tudo isso faz parte de um sermão, faz parte de um conceito do reino de Deus e dos súditos desse reino. Então, vamos lembrar, Jesus, quando chega a nos dar um modelo de oração no Pai Nosso, ele ainda está falando a respeito do caráter dos súditos do reino de Deus, que são todos aqueles que são filhos de Deus. Então, voltemos. O primeiro verso do capítulo 6, que é um todo, quando Jesus falou, ele não falou em capítulos e versos, ele falou num todo. Então, mas nós chegamos ao verso 1 do capítulo 6, e esse verso diz, é logo depois de, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês, e logo Jesus diz, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Falando ainda do caráter do súdito ou do Filho de Deus, o caráter verdadeiro do Filho de Deus não é uma questão de marketing ou fachada. Os atos de justiça, que são os nossos atos de culto, e Jesus vai mencionar 3 destes atos, dar esmolas, orar e jejuar. Estes atos precisam ser aprovados por Deus, não pelos homens. É necessário que o caráter da pessoa valide os seus atos externos de culto a Deus. E Jesus destaca aqui as 3 práticas que os judeus consideravam demonstração de piedade: dar esmolas, orar e jejuar. Mas poderia ser qualquer outra coisa que fazemos como culto a Deus, e nós aqui do século XXI já inventamos N coisas para colocar no nosso culto. Por exemplo, poderia ser dar o dízimo, que não é invenção nossa, está na Bíblia, mas poderia ser pregar, cantar, participar das organizações. Qualquer ato de culto está representado nesse dar esmolas, orar e jejuar. E Jesus diz, nada disso deve ser feito para ser visto pelos homens. E a advertência é a mesma para todos os atos de culto. A questão destacada também é a recompensa. Qual é a recompensa que você quer? Quando você está cultuando a Deus,
de qualquer forma, está cantando, está orando, dando a sua contribuição de generosidade, quando você está praticando o jejum, qual é a sua motivação? O que é que você quer receber com isso? Você quer ganhar o aplauso dos outros, seres humanos, ou você quer recompensa de Deus? São as duas opções apresentadas. Qual a recompensa que desejamos? A dos homens na forma de aplausos, elogios, reconhecimento. Ele é muito espiritual, olha como ele ora, que palavras ele usa. Ou a recompensa de Deus na forma de comunhão íntima com Ele, crescimento espiritual, reconhecimento cada vez maior do seu poder, amor e perdão, força espiritual, vitória contra o pecado, sabedoria. Tudo isto é recompensa que nós podemos ter de Deus através dos nossos atos de culto e agora principalmente em relação à oração. Em relação à oração, nos versos 5 e 6 do capítulo 6, Jesus fala o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. É só isso que eles vão receber. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Não devemos imitar os hipócritas. O hipócrita é um impostor, uma pessoa que não é aquilo que parece ser. É um artista que faz um papel que não é quem ele é na vida real. Em relação à vida espiritual, esta pessoa aprende a fazer certos gestos, usar certas palavras e cumprir certos rituais para ser visto e admirado, como sendo uma pessoa piedosa e espiritual. Mas essa pessoa não tem, de fato, um relacionamento com Deus. Os judeus do primeiro século, a quem Jesus estava falando, eles já tinham a tradição de orar e de orar ao Deus verdadeiro. Eles oravam até bastante e a respeito de todos os aspectos da vida. Havia orações prescritas para antes e depois das refeições. Outras orações faziam referência a ver a luz, o amanhecer, a ver um fogo. Havia uma oração para a lua nova, ou se uma tempestade estava ocorrendo, ou quando precisassem atravessar um rio. Também havia orações para ocasiões como receber notícias boas, ou comprar móveis novos, ou entrar ou sair de uma cidade. A tradição dos rabinos também estabelecia oração obrigatória para 3 vezes ao dia, às 9 horas da manhã, 12 horas, meio-dia e às 15 horas. Nestas horas, os homens piedosos deveriam parar o que estivessem fazendo para orar. O costume dos judeus na época de Jesus era orar na sinagoga ou no templo ou na rua, onde estivessem, quando a hora da oração chegasse. Alguns, querendo orar na sinagoga, vendo que a hora já estava chegando, eles se dirigiam à sinagoga ou ao templo para poder orar ali. Outros simplesmente paravam onde estavam. Então, às vezes, eles se dirigiam às esquinas mais movimentadas
para poder parecer piedosos para um número cada vez maior de pessoas. Inclusive, a palavra que foi traduzida no português para esquinas é realmente uma palavra que é a palavra para rua, mas é uma rua grande, larga e movimentada. Seria uma rua principal, tipo uma avenida. Então, algumas pessoas querendo parecer piedosas, quando começava a chegar aquele horário de oração, eles se dirigiam para aqueles locais onde havia muito movimento na cidade, para poder ali levantar as mãos, colocar aquela capa, aquela estola de oração e orar em voz alta para mostrar a sua piedade. E Jesus não está condenando aqui orar em público. Jesus mesmo orou em público várias vezes. Quando ele alimentou a multidão, vocês vão lembrar que ele deu graças diante da multidão. Diante do túmulo de Lázaro, ele agradeceu a Deus por ouvi-lo. Jesus orou em público na cruz. Ali havia muita gente ao redor. E Jesus orou. Jesus também não está condenando uma posição física, orar em pé. Nós podemos orar em pé, sentados, ajoelhados. Muitos dos judeus oravam como nós vemos na televisão os muçulmanos fazendo, completamente prostrados no chão. A posição não é a questão aqui. A advertência de Jesus focaliza o motivo da oração. Os hipócritas não oram para ter comunhão com Deus, mas para serem vistos por outras pessoas. Eles querem que as outras pessoas os considerem pessoas piedosas e espirituais, quando eles realmente não são. Quem age assim terá como recompensa apenas o elogio e a admiração dos enganados que estiverem por perto. E fica a pergunta para a nossa reflexão. Será que eu oro pelo prazer da comunhão que tenho com Deus? Ou será que eu oro por outros motivos, mais egocêntricas? Então Jesus nos ensina como orar corretamente, dizendo assim: mas quando você orar, está aqui na segunda parte do verso, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. A questão não é tanto a localização quanto a de atitude. Oração é algo íntimo entre quem ora e Deus. É uma conversa entre um filho amado e seu pai. Não devemos estar preocupados com o que as outras pessoas que porventura nos ouvem possam pensar. Certa vez me contaram que uma família estava reunida em torno da mesa para uma refeição e o pai pediu ao Joãozinho de 5 anos para dar graças. Quando ele terminou, a avó que estava ali disse: Joãozinho, eu não ouvi nada que você falou. Ao que o menino respondeu: mas vovó, eu não estava falando com a senhora. É isso mesmo. Quando oramos, estamos falando com Deus, nosso Pai, e não com seres humanos ao nosso redor. Enquanto oração pública não é condenável, e é justo e bom que faça parte dos nossos cultos e encontros com irmãos em Cristo, é bastante difícil esquecermos das outras pessoas nessas circunstâncias. Mesmo que nosso relacionamento com Deus seja genuíno,
A maioria das pessoas fica preocupada em lembrar o assunto da oração, dizer as palavras certas, expressar as ideias corretamente. Nisto, creio que as orações públicas de Jesus nos servem de bom exemplo. A maioria era bem curta e Jesus usa uma linguagem normal, como se fosse o transbordar de uma conversa íntima em andamento. Por exemplo, na ocasião em que Jesus estava denunciando a falta de arrependimento das várias cidades, no meio da denúncia ele falou assim, isso está em Mateus 11, os versos 25 e 26. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim foi do teu agrado. Ou a oração que ele mesmo fez da cruz, está em Lucas 23, 24. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Imitemos este exemplo, mas se a oração em público é o transbordar de uma conversa íntima constante, esta conversa íntima precisa estar ocorrendo. É isto que Jesus quer ilustrar com a segunda parte desta advertência em Mateus 6. No verso 6, ele diz, repetindo um pouquinho, e no fim do verso tem o assunto que eu quero destacar. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto o recompensará. Admito que, na minha experiência, o cumprimento literal desse conselho traz grandes benefícios, pois é quando estou fisicamente sozinha e espiritualmente com Deus, sem distrações externas, que consigo me concentrar nos assuntos que quero colocar diante de Deus. Tenho mais condições de ouvir a voz suave de Deus me instruindo, consolando e fortalecendo. Mas os teólogos nos ensinam que este quarto, a palavra usada no texto original, na língua original, se refere a um quarto secreto na casa, na casa de muitos no tempo de Jesus, e este quarto secreto era escondido e era o lugar onde eram guardados os tesouros da família. Era o quarto do tesouro. Isto nos lembra que há um lugar no mais profundo do nosso ser que só Deus enxerga. É o lugar onde nascem os afetos, os desejos e as vontades. Na Bíblia, este lugar é chamado de coração. É neste lugar que os nossos verdadeiros tesouros estão. E é ali que nós temos comunhão com Deus. Deus deve ser o nosso maior tesouro. Os nossos afetos devem estar ancorados em Deus. Deus deve ser a base dos nossos desejos e vontades. Ele deve ser quem inspira a nossa vontade. É no coração que receberemos a recompensa de Deus. Isso pode parecer um pouco estranho para alguns e difícil, se o seu hábito é orar esporadicamente, apenas quando você já esgotou todas as possibilidades humanas para resolver um problema ou quando você não consegue o que deseja de outra forma. Se você tem um hábito de pedir apenas coisas terrenas, você está perdendo uma oportunidade maravilhosa. É como se você se contentasse a passar a pão e água quando a possibilidade de desfrutar de um banquete. O que você prefere, então? O aplauso dos outros homens ou a recompensa de Deus? Lembrando deste quarto de tesouro escondido, nós podemos ver mais adiante, no capítulo 6,
Nos versos 19 ao verso 24, é uma referência ao tesouro e ao coração, que é o nosso quarto do tesouro. Nós precisamos escolher com cuidado quais os tesouros que vamos acumular ali. Tesouros terrenos, representados pelo dinheiro e o que ele pode comprar, ou tesouros espirituais, chamados de celestes, que só Deus pode dar. Tesouro e coração sempre andarão juntos, e o coração é o centro, lembremos, dos nossos afetos, desejos e vontades. Estes afetos, desejos e vontades mandam em nossa vida. E Jesus termina esta parte no verso 24, dizendo: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A pergunta então é: quando oramos, que é que estamos pedindo a Deus para estocar em nosso quarto de tesouro escondido? Os tesouros terrenos acabam, mas os tesouros espirituais são eternos. Como então devemos orar a Deus no quarto secreto? Em primeiro lugar, precisamos ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. É assim que começa. Só através de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a antessala da presença do Pai. Isto implica em uma entrega total da vida em todos os seus aspectos aos cuidados de Deus e a obediência a Ele em confiança. Este relacionamento cresce e se aprofunda com o estudo da Bíblia, porque a Bíblia vai nos instruir a respeito da vontade de Deus para que nós possamos obedecê-la. Em terceiro lugar, orar no quarto secreto exige algumas atitudes daquele que tem um relacionamento com Deus. A disciplina e a disposição de sacrificar alguma atividade costumeira para separar tempo para orar. Uma das reclamações que a gente mais ouve e que talvez seja até a nossa própria experiência em relação à oração é que eu não tenho tempo, não encontro tempo para orar. Poucos de nós temos em nossos dias períodos vazios de atividade. Mas descobriremos que quando separamos tempo para a oração, a nossa agenda se reorganiza de maneira surpreendente. Em segundo lugar, primeiro lugar é a disciplina e a disposição a sacrificar atividades. Em segundo lugar, precisamos ser humildes. O ser humano natural é focado em si mesmo. É por isso que nós viramos as costas para Deus. Nós pensamos que para tudo dar certo na minha vida, eu preciso controlar tudo. Mas a humildade muda o nosso foco quando reconhecemos que nós vivemos para Deus e dependemos dele, esta é a realidade, para tudo. Então, não chegamos a Deus com demandas ou reivindicando direitos. Nós chegamos a Deus para nos colocar a seu dispor, para que Ele nos dê o que é do seu agrado e assim mostrar a sua glória. Que privilégio nosso, meros seres humanos pecadores, de ter uma audiência constante
com o Deus Todo-Poderoso e Santo. Em terceiro lugar, precisamos confiar na bondade de Deus. Jesus mesmo disse em Mateus 7:11, o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, temos algumas perguntas para a nossa reflexão. Apenas 4. Primeiro, o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de filho para pai? Segundo, você está separando um tempo e lugar para orar e estudar a Bíblia? Terceiro, Deus tem, de fato, acesso e controle do seu coração, que é o centro dos afetos, desejos e vontades? Ele já reina ali sobre os seus afetos, desejos e vontades? Quando você ora, você fica tranquilo com a possibilidade de Deus lhe surpreender com uma resposta que você nunca imaginou? E ficaria satisfeito com uma recompensa espiritual? Que nós possamos abrir para Deus este quarto escondido de tesouros, permitir que Ele reine ali e que nós o encontremos constantemente através da oração. Amém.